dezembro em Abuja. A situação política e econômica a nível dos países membros da organização merecerá atenção dos chefes de Estado, afirma o Presidente da República antes da sua partida para Abuja. O Presidente da República promete inteirar-se de perto da evolução da situação político-militar nos países membros na situação de inconstitucionalidade, por forma a encontrar mecanismos de acompanhamento a nível da CEDEAO que facilite o retorno à ordem constitucional destes países. Sobre a caducidade ou não da Comissão Nacional de Eleições e marcação da nova data para eleições legislativas, o chefe de Estado promete tomar decisão para a semana. Questionado ainda pela imprensa sobre alegado espancamento do advogado Marcelino Ntupé, situação que alegadamente envolve um dos elementos da segurança da Presidência da República, o chefe de Estado desvaloriza o assunto e voltou a pedir aos guineenses a abandonarem a cultura de ódio e violência em todo sentido. Qualquer envolvimento de Chernobyl no espancamento do advogado Marcelino Ntupé. Promete mesmo avançar com uma caixa-crime. Familiares negam qualquer envolvimento de Chernobyl, vulgo Cherninho, no espancamento do advogado Marcelino Ntupé, analista e comentador da rádio Bombolon FM. Na voz do porta-voz, a maior estranheza é quando ouviram a acusação feita pelo líder do PGC e pedem a prova se for verdade. Afirmam que Chernobyl está com mãos limpas em tudo que é acusado. Acham que é a forma de o destruir psicologicamente. Familiares responsabilizam e movem que este crime aos que estão a acusar Chernobyl pelo sucedido. A ordem dos advogados chama a atenção pelo procedimento. Para os familiares, Chernobyl é inocente. O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural promete, portanto, 3 produções por ano na Guiné-Bissau. Botchkandé falou em relação ao setor da produção agrícola. No quadro da implementação do sistema de horticultura intensiva nas regiões de Gabo e Bafatá, os técnicos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e os do Programa Alimentar Mundial efetuaram visita nos diferentes campos de cultivo para fazer avaliação das atividades levadas a cabo em mais de 100 tabancas no leste do país. Nós queremos ajudar a Guiné-Bissau a atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. O primeiro objetivo mais importante é eliminar a fome e a pobreza. E nós queremos aqui, para eu não me alongar muito, informar que é possível, dentro dos próximos 2 anos, a Guiné-Bissau não só não vai importar, como vai exportar e até vai atingir a soberania alimentar. O representante do PAN foi ainda mais longe, dizendo que não faz sentido a Guiné-Bissau, com as condições agroecológicas que possui, com a capacidade humana que tem, a Guiné-Bissau estar a importar arroz, até mesmo estar a importar comida, incluindo legumes e outras comidas. Na ocasião, o coordenador da implementação do sistema horticultura intensiva fala das vantagens da nova técnica em relação ao habitual. Na técnica antiga, ou habitual, como posso dizer, nós precisamos de 70 a 80 quilos por hectare, mas nessa técnica só precisa de 6 quilos por hectare. Uma das vantagens que essa técnica, comparativamente com a outra técnica, é que, em vez de por exemplo, deixar a plântula no viver durante 28 a 30 dias, só precisa de 5 a 7 dias. Na outra, essa técnica, você tem a possibilidade, dada a situação de emergência de plantas, até 80, 90, no mangrove já tivemos 121 plantas a média, isso traduz-se em 12 toneladas por hectare, em relação a outra que tem 2 a 3 toneladas. Satisfeitos com a nova dinâmica a ser imprimida pelo PAN e FAO, os agricultores pediram a continuidade do projeto e mais apoios materiais no sentido de aumentarem a produtividade. O Programa Alimentar Mundial considera que é possível atingir a autossustentabilidade na Guiné-Bissau. A previsão é que tal pode mesmo acontecer em 2 anos.
Depois de assumir a pasta da agricultura, Boche Kandé iniciou visitas aos campos de cultivo na zona leste do país, concretamente na região de Bafatá, para constatar em loco a produção de arroz da presente campanha agrícola. Durante a visita, pelo que constatou, o político promete erradicar a fome no país dentro de 2 anos, criando condições para os agricultores cultivarem 3 vezes por ano na época da seca. Diz o ministro que não só vão erradicar a fome no país, como criar condições junto dos parceiros para os camponeses poderem produzir 3 ou mais vezes na época da seca. Reafirma que só assim estaremos em condições de abastecer os outros mercados. Na ocasião, os camponeses mostraram determinados em aumentar a produção caso foram criadas as condições para o efeito. Em jeito de resposta, Boche Kandé garante que, com a ajuda dos parceiros internacionais, nomeadamente PAN e FAO, o executivo vai apetrechar os camponeses de meios operacionais no sentido de diversificar a produção agrícola guineense. Após essa visita em Bafatá, o titular da pasta da agricultura vai continuar com o mesmo objetivo nos diferentes campos de cultivo da região de Gabo. Celebra-se hoje, 3 de dezembro, Dia Internacional de Pessoas com Deficiência. Alusivo à data, o presidente da Confederação das Associações de Pessoas com Deficiência considera que existem dificuldades enfrentadas por aqueles concidadãos. Os dados mundiais sobre a violação dos direitos fundamentais que acompanham a vida humana têm sido de grande preocupação, sobretudo nos assuntos relacionados com a inclusão social. Caracterizado pela fraca capacidade de dar resposta às dificuldades dos seus cidadãos, os deficientes da Guiné-Bissau não fogem da situação. Pessoas com deficiência, desde os cantos mais remotos da Guiné-Bissau, debateram problemas que lhes afligem, debateram problemas que limitam o exercício dos seus direitos, debateram problemas que impedem a realização efetiva da sua participação na vida pública, política e social na Guiné-Bissau. No entanto, o presidente da Confederação das Associações de Pessoas com Deficiência espera o engajamento da entidade competente. E existem pessoas que gerem o país cuja responsabilidade deve ser assumida para aquilo que é a igualdade no exercício dos direitos dos cidadãos. 3 de dezembro é uma data que interpela a todos a um desenvolvimento da política inclusiva. A todos que estão na condição de cuidados especiais, Barbosa aconselha a adoção da persistência. Apesar da ratificação de vários documentos que protegem a vida humana, em particular dos que necessitam de cuidados especiais, até o momento, as pessoas com deficiência enfrentam dificuldades de vária ordem. Chegou ao fim a primeira Conferência Nacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência. Portanto, essas recomendações focalizam-se nos setores de educação, saúde e transportes. Depois de uma discussão exaustiva sobre direitos humanos, cidadania e acessibilidade na Guiné-Bissau, membros da Confederação das Associações de Pessoas com Deficiência decidiram elaborar algumas recomendações em relação às suas situações. Durante esses 2 dias, elegeram alguns aspectos para portanto, analisarem durante esses dias, que são a educação, a acessibilidade, os transportes e a saúde. São grandes temáticas que foram debatidas durante esses dias para poderem trazer quais são os problemas que são verificados nessas políticas em relação às pessoas com deficiências. Em detalhes, Lázaro Barbosa explica porquê da escolha destes setores para uma intervenção urgente. A educação é a base de tudo. Quem estiver educado, naturalmente, conhece os seus direitos e sabe exercer os seus direitos. E naturalmente, que poderá eventualmente ler, conhecer e partilhar aquilo que ele consegue descodificar das leituras que ele faz e transmitir aos outros. É fundamental.
E qual é a política que existe no país em relação às pessoas com deficiência? Ainda não existe. Porque quando digo que não existe, existe um plano estratégico de educação inclusiva, mas ainda não está aprovado pelo governo. Claro que não existe. Quando for aprovado pelo governo, daí nós podemos contar com esse documento, que será uma política que possa melhorar, né, o sistema educativo, que certamente nesse plano está a revisão do currículo escolar, produção de manual didático para os professores, tanto para os alunos, e que será inclusivo. De acordo com o presidente da Confederação, Lázaro Barbosa, as recomendações sobre as necessidades reais das pessoas com deficiência serão encaminhadas aos atores nacionais e internacionais. O Ministro do Ensino Superior e Investigação Científica esteve ontem nas instalações da Escola Superior de Educação, Unidade Chicoté. Timóteo Sabembunte presidiu o lançamento da primeira pedra para a construção de um novo pavilhão de Chicoté. Se tudo correr como previsto, em 24 meses, na pior das hipóteses, a Unidade Chicoté vai dispor de um novo pavilhão. O lançamento da primeira pedra foi presidido pelo Ministro do Ensino Superior. O Ministério do Ensino Superior, em sintonia com Chicoté e demais unidades, tem vindo a desenvolver ações para alavancar o sistema de ensino superior e de investigação científica. É de conhecimento público que realmente o quadro que se apresenta não é desejável, mas não tem faltado esforços nesse sentido. Por exemplo, neste momento está em curso os trabalhos para a elaboração do regime jurídico que permita à Guiné-Bissau oferecer programas de pós-graduação, mestrado e doutoramento. O pavilhão de um piso vai albergar algumas salas de aula, escritórios, biblioteca e laboratório. É estimado em cerca de 200 milhões de francos CFAs. Se nós conseguirmos financiamento da parte dos parceiros, as obras podem ter fim em 12 meses. Mas se não conseguirmos, podemos só esperar chegar ao fim com os recursos da escola lá para dezembro de 2024. Pois a cada ano a escola tem de disponibilizar 65 milhões. É duro demais, mas é um imperativo. Esta instituição é grande, que tem que ter condição para estar à medida, portanto, do seu reconhecimento. O também Ministro da Investigação Científica presidiu a inauguração da sala de aulas virtuais, equipada com cerca de 3 dezenas de computadores. Numa administração, nós temos necessidades, mas também temos prioridades. A nossa direção, neste momento, priorizou construções. Mas, para mim, nós não podemos priorizar a construção em detrimento de ter professores suficientes para lecionar em todas as especialidades. Para mim, nós não devemos priorizar a construção em detrimento de assuntos pedagógicos. Não quero com isso dizer que estamos contra a construção que está-se a fazer. A onda de inaugurações não deixou de lado o muro de vedação da unidade, financiada à semelhança da sala de aulas virtuais com financiamento interno. Juventude do PSGC recebeu certificados sobre ideologia de Amílcar Cabral. A cerimónia foi dirigida pelo presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira. No quadro de estudo sobre o pensamento de Amílcar Lopes Cabral, a Escola de Formação Política e Ideológica do PAI da Nacionalidade Guinense e Cabo-Verdiana atribuiu o certificado aos jovens que tiveram êxito este ano. Estamos numa abertura de ano político, 2022-2023, de Escola Política e Ideológica Amílcar Cabral. O objetivo dessa escola, exatamente, é ensinar a ciência política, né, aos jovens, mas com base no pensamento de Amílcar Cabral. Porque sabemos que Amílcar Cabral, antes de iniciar
a luta de libertação nacional. Ele constituiu uma teoria, ele elaborou um programa, né? Porque a luta é para o bem do povo de Guiné-Bissau. Então, com isso, existe um programa elaborado por Amílcar Cabral, existem princípios políticos, existe uma teoria que ainda hoje é válido, que nós entendemos que é necessário ensiná-los a jovens, porque muitos jovens hoje que se interessam pela atividade política, eles precisam aprender sobre a política, para poder exatamente sair de campo de ser claqueiros, né, adeptos, podemos assim dizer, para ter uma consciência clara do que é a política e para que serve a política e por que nós ainda estamos no estágio em que nos encontramos e quais são as relações sociais que existem a nível mundial, a nível regional e próprio no nosso país. É por isso que hoje nós estamos a fazer essa cerimônia, por um lado, de entrega de diploma aos alunos que transitaram de nível e, por outro lado, dar a abertura de um novo ano político e que pensamos que este ano vamos ser capazes de alargar essa escola para capitais regionais, para poder dar oportunidade a jovens que vivem nas regiões, poderem ter essas ferramentas também para poder se capacitar e ajudar melhor o país. No encerramento, a comissão organizadora presenteou o presidente do partido com uma camisola que, segundo ela, simboliza Nhatidura, ou seja, a resistência. Guiné-Bissau acolhe o primeiro torneio subregional. Trata-se de um evento que conta com a participação de uma equipa campeã da Gâmbia, bem como duas da Guiné-Bissau. De acordo com o responsável do Soccer TU, empresa organizadora, o objetivo é criar novo projeto para dar mais visibilidade aos jogadores locais. Porque aqui o jogador guinense só é visto através de seleções, mas e os que não têm condição de serem observados como clube? Então, essa única maneira de ter visibilidade é seleção, mas quanto a seleção não cabe um número grande de atletas. Para o diretor do Jornal Nacional no Pincha, é importante o envolvimento de todos no processo de desenvolvimento do desporto jovem no país. No Pincha associa-se com gosto, com muito prazer, neste evento, nesta iniciativa de promover a imagem do país para além de fronteiras através do desporto. O Jornal no Pincha, para além de notícias, é o jornal mais antigo. Preocupa-se também do desenvolvimento do desporto, sobretudo o futebol 11, dar visibilidade ao país. Sabe que é mais fácil dar visibilidade ao país do futebol de qualquer outra área. Pretende-se com este encontro reviver o momento de futebol subregional que acontecia nos anos 60 na cidade de Bissau. O torneio envolve os campeões de países da CEDEAO e nesta primeira fase participam 3 equipas, nomeadamente Campeão Nacional Sport Bissau Benfica, Falcão da Gâmbia e Academia Nova Ville. E é pelo desporto, futebol concretamente, que damos por terminada a primeira parte desta edição do Telejornal. Mais notícias voltam ao seu ecrã depois da pausa que lhe habita. Obrigado pela atenção e para si cá prossegue o Telejornal, que já vai na segunda parte com notícias do âmbito internacional. Começamos pelo Senegal, onde um episódio de violência aconteceu ontem no seu Parlamento. Um deputado da oposição deu uma bofetada à homóloga da ala presidencial. L'hémicycle transformé en ring de boxe. O hemiciclo transformado num ringue de boxe. Mansa Sam, eleito da oposição, interrompe o seu discurso para ir bater esta parlamentar da maioria. Amin Jai, com vestido amarelo, replica alguns minutos mais tarde, lançando uma cadeira, constituindo de imediato uma confusão geral perante a impotência do presidente da Assembleia Nacional. Suspendo a sessão. Por sua vez, a deputada, fora de si, onde a sua culpa foi de ter acusado o influente marabu Serigne Moustapha Sy, também da oposição, de não ter a palavra. Uma provocação, segundo o chefe da coligação da oposição, Yewi Askanui. Quando ouvi os propósitos de Ami, que considero como uma irmã, fui ter com ela para lhe dizer que estão absolutamente deslocados.
Amine Diaye, enceinte de moins de 3 mois. Amine Diaye, grávida de 3 meses, recebeu um pontapé durante a confusão. Depois da retoma da sessão, consagrada ao orçamento do Ministério da Justiça, ela teve uma má disposição e foi logo evacuada para o hospital, tornando viral a vídeo do incidente que escandaliza as feministas sénégalaises. L'incident scandalise les féministes sénégalaises. L'Assemblée nationale, on oublie même le lieu. Nós somos da Assembleia Nacional. Isto é grave. Seja qual for o que ela pode dizer, não há nada que possa justificar isso. E isso demonstra como os nossos homens podem ser violentos. Pouco importa as suas notoriedades ou títulos. Se são violentos, continuam assim por toda a vida. S'ils sont violents, ils le restent pour toujours, en fait. L'affaire a fait la une des journaux ce vendredi. Um assunto que fez notícias hoje e para o analista político Aboubacar Ndiaye, os deputados demonstraram as velhas práticas de selvageria e de violências. Invective et violence. On a l'impression que après les élections législatives, temos a impressão de que depois das eleições legislativas nunca tivemos visto esta ruptura ao nível do hemiciclo. Ao contrário, temos a impressão que a atenção é mais palpável, por isso há cenas de violências e muita radicalidade entre as duas alas. Radicalité, j'allais dire, entre les deux camps. À la suite de cet incident, depois deste incidente, as mulheres parlamentares da maioria Ben Bokayakar condenaram um ato odioso e ameaçaram ir à justiça contra os 2 deputados que bateram na sua parceira. Contre les deux Na África do Sul, o partido no poder ANC vai ou não destituir o presidente Cyril Ramaphosa. O partido reuniu-se para saber o destino a dar ao chefe de Estado. Derrière moi, au centre des congrès de Johannesburg. Neste último mês foi no centro do Congresso de Johannesburg que se reuniram os membros do Comitê Executivo Nacional da ANC, os caciques do partido. Uma reunião excepcional que se esperava a resposta a esta questão. Cyril Ramaphosa será que vai se demitir no espaço de 24 horas? Segundo a imprensa sul-africana, parece estar pronto a pedir a sua demissão. O relatório parlamentar que sugeriu que ele tinha violado a Constituição e dissimular uma importante quantia em dinheiro ao fisco. De lá, os seus aliados lhe convenceram de esperar um pouco para que o partido possa discutir e desta feita foi o objetivo desta reunião e algumas horas depois terminaram. Le Comité Exécutif National a... O Comitê Executivo Nacional, na sua sabedoria, este assunto deve ser, antes de mais nada, ser tratado pelo ANC e depois vão estudar o caso no seio do Comitê de Trabalho Nacional. Uma vez feito, nós convocaremos de novo o Conselho Executivo antes do dia 6 de dezembro. Daí, entre amanhã ou depois. Il faudra donc attendre cette discussion entre les 4 plus hauts responsables du parti. É preciso esperar, então, essa discussão entre os 4 altos responsáveis, no qual faz parte Cyril Ramaphosa, ele mesmo, antes de uma nova reunião do comitê neste fim de semana, onde se sairá uma decisão na próxima terça-feira, em que o Parlamento irá se reunir numa sessão extraordinária onde poderão decidir um voto para a destituição do presidente. A Organização das Nações Unidas lançou um apelo. O objetivo é de angariar donativos, sobretudo para apoiar milhares de pessoas que vivem em extrema pobreza. L'heure est grave, c'est le message qu'a fait passer. A hora é grave. É a mensagem que as Nações Unidas passou nesta passada quinta-feira, onde lançou um apelo de fundos recordes para o ano 2023. Fonds record pour 2023. L'année prochaine sera le plus vaste programme. No próximo ano será o mais vasto programa humanitário jamais lançado. Nós estamos a falar de uma ajuda humanitária de 339 milhões de pessoas em 69 países em 2023. Um sofrimento enorme e deprimente. Énorme et déprimant. C'est 65 millions de personnes. Estes 69 milhões de pessoas suplementares, no qual a necessidade em relação a 2022, houve um forte aumento que se explica por vários fatores. Qui s'explique par plusieurs facteurs.
Les besoins augmentent car nous avons été frappés. As necessidades aumentaram porque fomos afetados pela Covid, a guerra na Ucrânia e as mudanças climáticas. E creio que em 2023 não seja uma aceleração de todas estas tendências. De toutes ces tendances. Mais c'est surtout le changement climatique. Mas é sempre as mudanças climáticas e as suas consequências que preocupam as ONGs. Alors, par exemple, on l'a vu en Syrie. Que seja na Síria, no Mali, no Iêmen e nos contos da África, a mudança climática, particularmente a seca, o acesso à água, e por vezes tem um impacto grave nesses países, onde a crise humanitária é catastrófica. Inundações secas, os fenômenos climáticos extremos multiplicaram-se e intensificaram-se, destruindo as colheitas, matando animais, ameaçando milhões de pessoas de fome. On estime qu'il y a 50 millions. Aqui, se não houver uma ajuda alimentar que é fornecida todos os meses, há 50 milhões de pessoas que podem, com certeza, morrerem de fome. Littéralement mourir de faim. Uma situação dramática que puxa populações inteiras a se deslocarem. Pelo menos 5 milhões de pessoas já mudaram nos seus locais no mundo e tudo isso é para fazer face a todo esse sofrimento que a ONU lançou o seu apelo de fundos inéditos. Em direto da televisão da Guiné-Bissau chegou-lhe o telejornal. As emissões são sempre projetadas ao seu televisor através de Nhacra Gabu e Catió. Obrigado pela atenção, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.